Em 1992, pesquisadores publicaram o primeiro estudo humano confirmando que a suplementação de creatina elevava os níveis de fosfocreatina no tecido muscular. Nos 33 anos seguintes, mais de 500 estudos revisados por especialistas analisaram a creatina. A Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva revisou cada um deles e chegou à mesma conclusão. A creatina monohidratada continua sendo o suplemento nutricional ergogênico mais eficaz disponível para atletas. Nesse mesmo período, a indústria de suplementos desenvolveu novos formatos de creatina e lançou cada um deles no mercado, a um preço que sugeria que o original estava ultrapassado. Nenhum deles superou a monohidratada em testes diretos, e o mercado seguiu em frente do mesmo jeito. Antes de continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe exatamente qual tipo de creatina está dentro do pote que você comprou? Porque, se você nunca abriu o Pabemed antes de abrir a carteira, esse vídeo vai te salvar uma grana considerável. Se você ainda não assinou o canal, faz isso agora, porque aqui a gente não tem acordo com nenhuma marca, nenhum patrocínio, nenhuma comissão. O que você vai ver a partir daqui é dado contra dado, rótulo contra rótulo. Até o final desse vídeo, você vai saber quais tipos de creatina a ciência realmente suporta e exatamente por quê, e algumas marcas estão te cobrando mais para evitar isso. Marca número 1. Creatina em gomas, formato gummy. Esse aqui é o exemplo mais fácil de entender porque ele não esconde nada. A indústria percebeu que vender creatina em pó estava virando commodity. Todo mundo sabia que o produto era barato, que funcionava e que não precisava de nada além da substância pura. Então veio a solução criativa. Colocar a creatina dentro de uma goma de mascar, dar um sabor de uva verde, embalar num pote colorido e chamar de inovação. No mercado brasileiro, você já encontra essa categoria em plataformas como Droga Raia, Netshoes e Amazon. Cada porção dessas gomas entrega 3.000 miligramas de creatina, 2 balinhos por dia. O problema começa quando você coloca isso do lado da dose clínica estabelecida pela literatura científica, que é de 3 a 5 gramas por dia de creatina monohidratada. 3 gramas está no piso desse intervalo. Mas aí você olha os ingredientes. Creatina monohidratada, maltitol, sorbitol, gelatina, pectina, acidulantes, aromatizantes, corantes artificiais azul brilhante, tartrazina, sucralose, édita de sódico. Mais de 10 ingredientes para entregar algo que, em pó puro, tem exatamente um. E aí vem a matemática que ninguém coloca na embalagem. Um pote de creatina monohidratada pura, aprovada pela Abenutri, com 300 gramas, custa em torno de R$ 45 a R$ 55 reais no mercado. Isso dá cerca de 100 doses de 3 gramas, ou seja, mais de 3 meses de suplementação por menos de 20 por mês. As gomas custam o dobro ou mais, entregam uma dose no limite mínimo clinicamente aceito. E ainda vem com uma lista de aditivos que você não pediu. A creatina dentro da goma é a mesma de sempre. O que você está pagando a mais é pelo formato. E formato não satura músculo. Marca número 2, creatina alcalina, Crealkalin. Essa aqui tem uma história parecida com a que aconteceu lá fora. A creatina alcalina, conhecida comercialmente como Crealkalin, é uma forma de creatina monohidratada processada com um agente alcalino para elevar o pH do composto. A patente original foi depositada nos Estados Unidos e repassada mundialmente. No Brasil, ela é vendida por marcas importadas e lojas especializadas, e você encontra sem dificuldade em suplementos como International Protein, Crealkalin, disponível em lojas como 1000V Suplementos e outros revendedores online. O argumento de venda é simples e soa convincente. A creatina monohidratada comum se converte em creatinina no estômago antes de ser absorvida, desperdiçando parte do produto. A versão alcalina, com pH elevado, seria mais estável e chegaria ao músculo em maior quantidade. Bonito argumento. Agora o problema. Um estudo publicado no Journal of the International Society of Sports Nutrition, em 2012, testou exatamente essa hipótese em um ensaio duplo cego.
O resultado foi que não houve diferença significativa entre a creatina alcalina e a monoidratada comum em saturação muscular de creatina, força ou composição corporal. Em outras palavras, a creatina dentro da cápsula alcalina é monoidratada. O que mudou é o processo de tamponamento, que tem patente registrada. E adivinhe quem paga pela patente? Você, na diferença de preço. Por 200 gramas de creatina alcalina importada, você pode pagar de 80 a 120 em lojas brasileiras. Por 300 gramas de creatina monoidratada pura, aprovada em laudos da Abenutri, você paga entre R$ 45 e R$ 60 reais. A dose clínica de 3 a 5 gramas por dia é atendida pelas duas. A diferença de performance nos estudos: zero. Marca número 3, creatina turbo ou com carboidrato. Esse formato você já viu nas gôndolas das grandes lojas de suplementos, no Mercado Livre e na Amazon. A premissa é que combinar creatina com carboidrato potencializa a absorção, porque o pico de insulina gerado pelo carboidrato favorece o transporte da creatina para dentro da célula muscular. Existe base científica nisso? Sim, parcialmente. Alguns estudos antigos, da década de 90 e início dos anos 2000, mostraram que ingerir creatina com grandes doses de carboidrato simples, na faixa de 90 a 100 gramas, poderia aumentar a retenção muscular de creatina durante a fase de carga. Isso é real. O problema é o que a indústria fez com essa informação. A Black School Creatina Turbo, por exemplo, é um dos produtos mais vendidos no Mercado Livre nessa categoria. Ela entrega 3 gramas de creatina monoidratada por dose, mas 2,7 gramas disso é maltodextrina, um carboidrato de alto índice glicêmico. Você está comprando um produto apresentado como creatina que, por peso, é quase metade carboidrato barato. O nome é creatina turbo. O conteúdo é metade da substância que você foi buscar. Para quem quer apenas saturar o músculo de creatina, sem precisar de carboidrato extra na dieta, essa composição não faz sentido. E a dose de 3 gramas de creatina pura, que você encontra na versão sem maltodextrina da mesma Black School por preço parecido, entrega o mesmo resultado sem o componente desnecessário. A Black School Pure monohidratada, essa sim é diferente. Aprovada nos testes da Abenutri, sem aditivos, com boa solubilidade e custo de cerca de R$ 0,20 por grama. Mas esse é outro produto. O turbo que aparece com mais destaque na vitrine mistura as coisas. Marca número 4, Creatina Premium, de marca Lifestyle. Chegou a hora de falar da marca que tem o produto tecnicamente correto, mas cobra pelo nome muito além do que o composto justifica. Esse fenômeno é real no Brasil e segue a mesma lógica do que acontece lá fora. Marcas que investem pesado em influenciadores, embalagem sofisticada, posicionamento premium e parcerias com atletas acabam praticando preços que não refletem o custo do ingrediente. Você já viu isso numa prateleira de suplementos? O pote tem design impecável, a marca aparece no feed de quem você segue e o preço por 300 gramas fica bem acima da média. A creatina lá dentro, monoidratada, às vezes até com o selo Crepur, a matéria-prima alemã da Ausken. Mas aí você compara. A Dux Nutrition, por exemplo, vende 300 gramas de creatina Crepur por valores em torno de R$ 59 a R$ 80 reais, dependendo do canal. E a Growth Supplements vende a mesma creatina Crepur, da mesma origem alemã, pelo mesmo padrão de pureza certificado, por cerca de R$ 40,50 reais, pelos 250 gramas. Quimicamente, de acordo com a análise publicada no BW4 Fit e revisada por nutricionista, todas as marcas com selo Creapure do Brasil entregam a mesma pureza alemã. O diferencial técnico entre elas é zero. O diferencial de branding é significativo e você quem paga. Se você se identifica com a marca, valoriza o design do pote e pode bancar essa diferença. Tudo bem. Mas, se você achou que estava pagando mais por um produto melhor, a ciência te diz que não. Antes de revelar as duas marcas que realmente valem a pena, uma pausa rápida. Se você chegou até aqui, provavelmente está levando isso a sério. Então faz sentido você estar num canal que também leva.
Inscreve-se aqui antes de continuar, porque os próximos conteúdos vão percorrer o mesmo caminho que esse. Dado real, sem patrocínio, sem acordo. Marca boa número 1. Black School Creatina Pure monohidratada. Essa marca passou em todos os testes da Abenutri, não em alguns. Em todos, inclusive nos considerados mais rígidos. A variação entre o que está no rótulo e o que de fato está no pote ficou em 4,45% negativo, bem dentro do limite de 20% permitido pela legislação brasileira. É um dos melhores índices de conformidade entre as marcas nacionais testadas. A Black School Pure monohidratada, em 300 gramas, custa em torno de R$ 46,00 a R$ 55,00, dependendo da plataforma. Isso dá aproximadamente 0,15 a 0,20 por grama. A dose clínica de 3 a 5 gramas por dia é plenamente atendida. O produto não tem glúten, não tem lactose, dissolve bem e vem sem aditivos. Ela não tem o selo Crepur. Isso significa que a matéria-prima não é da Ausschain alemã, mas a aprovação em laudo da Abenutri, com variação mínima e histórico de conformidade nos testes, é evidência real de qualidade do produto que chegou na sua mão. Para a maioria dos consumidores que treinam regularmente e não estão em programa de controle antidoping, a aprovação no PAM da Abenutri é suficiente. Marca boa número 2. Growth Supplements, Creatina Crepur. A Growth Supplements foi fundada em 2007 e se consolidou como uma das maiores referências no e-commerce de suplementos do Brasil. A creatina da linha Creapure usa matéria-prima importada da Alsenken, a mesma fábrica alemã que fornece para as marcas mais caras do mercado. O selo Crepur atesta a pureza de 99,9% e ausência de subprodutos tóxicos como de ciandiamida. Em 250 gramas, o produto fica em torno de R$ 45 a R$ 55,00, com aprovação nos laudos da Abenutri e histórico de conformidade. Isso representa um custo por grama comparável ao da Black School, com o diferencial de ter a rastreabilidade da matéria-prima alemã certificada. Para atletas em competição ou em programas que exigem rastreabilidade total do suplemento, a origem Crepur acrescenta uma camada de segurança que a aprovação no PAN, embora relevante, não cobre sozinha. O ponto é direto. Você tem aqui Crepur, laudo aprovado, preço justo, sem branding de influencer embutido na etiqueta. Olha o que conecta as 4 marcas que você deve evitar. Cada formato que elas escolheram vender existe para justificar um preço que o composto sozinho nunca justificaria. E olha o que conecta as duas que valem a pena. Elas venderam o composto que a pesquisa validou, na dose certa, com laudo verificável, pelo preço real. Em 2024, a Abenutri testou 88 marcas de creatina no Brasil, 18 reprovadas, 10 delas sem nenhuma grama de creatina no pote. A informação existe, o laudo é público, o estudo está no PubMed. A diferença entre quem compra bem e quem paga pelo marketing é só uma. Um deles pesquisou antes de pagar. Comenta aqui, qual creatina você usa, quanto paga por grama e sabia o que estava comprando antes desse vídeo? E se você quer continuar economizando, já tem um vídeo aqui no canal fazendo a mesma análise com o Whey Protein. Vai lá assistir, porque o que você vai descobrir lá é tão pesado quanto isso aqui.